Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, porque apesar, Leanderson, de você estar aqui, né, como hoje, acho que representando uma figura muito forte, quando fala de Leanderson, a gente pensa em planejador. Só que você já foi assessor de investimentos, você já foi consultor de investimentos. Eu até brinquei aqui no meu Instagram, você estava aqui, você sabe, que na minha cabeça tinha uma rincha, né, entre o planejador, entre consultor de investimentos, né? E aí eu queria entender de você, se essa rincha existe mesmo, e qual que é a grande diferença entre o trabalho dessas pessoas? E eu vou colocar o assessor no meio, porque já que você atuou como assessor de investimentos, eu acho que é bom as pessoas entenderem, né? Tipo, por exemplo, o consultor ele pode dar planejamento, ele pode dar assessoria, o assessor ele pode dar planejamento, pode dar consultoria. Essas diferenças, essas intersecções, quem pode fazer o quê, mas qual que é a principal atribuição de cada uma dessas Quem é quem na fila do pão? Legal, vamos lá. Bom, a gente pode olhar por vários prismas, né? Primeiro vamos olhar pela questão técnica, né? Então, existem atividades reguladas, que você tem uma habilitação para poder exercer. Normalmente, quando você está falando de valores imobiliários, no caso do consultor, no caso do agente autônomo, o corretor de seguro, SUSEP, quando você vai vender, né, ali um seguro, uma atividade de um correspondente bancário, na hora que ele vai renegociar ou fazer uma cotação, por exemplo, de crédito. Então, existem atividades reguladas, que são os especialistas, né, como a gente chama no mercado, e tem atividades não reguladas como o planejador financeiro, que é uma atividade não regulada, e a diferença é que é uma atividade mais generalista, ou seja, o planejador financeiro ele vai abrir e calcular as necessidades do cliente em todos os temas de finanças. Não é à toa que o planejamento financeiro ele tem por trás ali a referência o CFP, Certified Financial Planner, que é uma certificação global de excelência, onde traz todo esse escopo de fato de planejamento, que basicamente é gestão de ativos, gestão de riscos, tributário sucessório, orçamentário, aposentadoria, além da própria posição ética ali do profissional. Então, o planejador, se a gente for comparar, por exemplo, com a medicina, ele é o clínico geral. Tá? Boa. Então, normalmente a família tem um médico de confiança, que é generalista, que é o clínico geral, e ele primeiro vai procurar esse médico. Puta, cara, e eu aí nunca esse tinha médico, pensado nisso. E aí esse médico vai falar o seguinte, você tá com... o que está acontecendo? E aí ele vai explicar o que está acontecendo, falar, olha, isso daqui pode ser alguma coisa específica do coração. Tá? Essa dor aqui, esse incômodo. Então, vamos lá procurar o cardiologista, vai lá procurar o cardiologista, né, traz para ele a sua situação e verifica se é lá. E aí o cardiologista vai especificamente entrar no tema coração, que poderia ser ortopedista, poderia ser qualquer um. Então, no planejamento financeiro é a mesma coisa. O planejador financeiro, e aí eu colocando agora meu chapéu de planejador há mais de 15 anos, eu já atendi cliente de todos os perfis. Cliente de 20, 30, 40 milhões, cliente com dívida, enfim, tanto faz. Para o planejamento financeiro, o cliente não tem a ver com a quantidade de patrimônio ou renda que ele tem. Qualquer pessoa pode ter um planejador financeiro. E aí o planejador financeiro vai passar por vários capítulos, daqui a pouco a gente pode entrar um pouco mais nisso, e aí sim mostrar para a família o que ela precisa. Por exemplo, identifiquei aqui o quanto que você vai ter que ter de reserva de emergência, quanto que você vai precisar de liquidez para os seus projetos, porque a gente já discutiu os projetos que você quer, as prioridades, já entendemos qual que é a aposentadoria ideal para você, então você vai precisar, vamos dizer assim, desse framework, vamos dizer assim, de investimento. Agora, qual produto que vai estar em cada caixinha dessa? Vamos lá, pedir para o consultor ou para o assessor. Que é o especialista ali naquela... Exato. O planejador financeiro, ele vai se ater em falar, olha, para sua reserva de emergência, eu não gosto de falar de produto de investimento, mas instrumentos financeiros, que no final é o que é. Então, para uma reserva de emergência, quais instrumentos são compatíveis para você? Pode ser poupança, fundo de renda fixa com liquidez diária, CDB com liquidez diária, Selic. Mas quais são os melhores produtos? Né? Talvez seja ali o CDB e a Selic. Mas qual CDB? Né? Se é do BTG, se é do Banco Pan, se é do Paine, aí é o assessor ou consultor que vai definir isso. Vai ter ou não fundo imobiliário? Depende. Lá para longo prazo, você vai ter que ter, talvez, aí o Renda Mais, vai ter NTNB com vencimento longo, previdência, ações, criptomoeda. Legal. Lá para longo prazo vai ter fundo imobiliário, obviamente. Legal. O Ricardo estava falando que o primeiro passo no planejamento era fundo imobiliário. Calma aí. Tô brincando, né, pessoal? Sacanagem. Agora, então, o que o planejador vai falar para o cliente? Olha, você precisa de R$ 2.469,07. Eu já fiz o cálculo para você. Agora, o que Peraí, você precisa acumular 2.400.000. por exemplo, lá no quando você quiser se aposentar. Esse cálculo quem faz, por exemplo, ali é o planejador. Depois de discutir muito com a família o que ela quer realizar. Ok, agora o que vai compor essa carteira
esses 3, 4 mil que você vai aportar todo mês vai ser distribuído para quais produtos? Aí sim entra o consultor. Tanto Legal. é que planejadores e consultores trabalham em conjunto. Né? Não é Viu, rival, Guilherme? Eles não. são amigos, Pelo Guilherme. contrário, eu diria que o melhor amigo de um consultor é um ótimo planejador. Ah, Né? Então, assim, nessa mais de uma década atuando nesse mercado, o planejador faz todo esse trabalho, discute com a família, faz as perguntas mais difíceis e deixa tudo mapeado. Aí, quando chega para o alocador patrimonial, né, seja o consultor ou assessor, talvez de preferência o consultor, pelo modelo fiduciário, sem conflito de interesse, aí sim ele vai explicar para o cliente. Vai explicar para o consultor, aliás, desculpa, o que o cliente quer. Olha, meu cliente precisa de tudo isso, ele tem esse perfil, ele já não gosta disso, me fala quais são os produtos agora e montar a carteira. Aí o consultor vai montar a carteira, entendendo as necessidades, e ele vai ser pago pelo quê? Para montar e monitorar a carteira, para garantir que vai ter uma taxa de retorno esperada que foi definida no planejamento. E se a gente olhar a forma de remuneração dos profissionais, já fica óbvio, né? O consultor é pago de acordo com o patrimônio do cliente para garantir que o patrimônio está alocado da maneira correta dentro de alguma política de investimentos que foi criada. E o planejador é pago como serviço para discutir vários temas da família, que muitas vezes não tem a ver só com investimentos. Vai ter a ver com proteção. Então, proteção é a mesma coisa, vai calcular proteção, necessidades que a família precisa, sucessão, principalmente ali também para a parte de garantia do padrão de vida, caso ocorra alguma coisa. E lá tem um volume de cobertura, 1 milhão, 2 milhões. Perfeito. Até ali o planejador vai. E depois ele vai chamar quem? O corretor de seguros, que é habilitado para fazer isso. E o corretor de seguros, sim, vai sentar junto com o cliente e o planejador vai ajudar a explicar o que o cliente precisa e o corretor falar, pois não, então a gente vai fazer um whole life, vai fazer um temporário, vai fazer uma combinação ali. excelente. E isso serve para outras especialidades. Um advogado tributarista, uma holding familiar. Então, o planejador financeiro ele tem quase que o papel de um maestro. Né? Ele vai meio que regendo ali todos os especialistas que o cliente precisa, mas o cliente sempre volta para falar com o planejador para entender se está fazendo sentido ou não. Então, os especialistas eles entram depois do planejamento financeiro. É que o que confunde bastante, Gui, Rick, que gera essa rixa, é que, por exemplo, um corretor de seguros, se ele ajudar o cliente a fazer o orçamento dele, esse corretor, o que ele está fazendo? Planejamento. Exato. Aí, no final, ele é um planejador com habilitação para vender seguro. Se o consultor de investimentos, né, que ele tem ali 70%, 80% do dia dele, da rotina dele, de acompanhar os fundos, acompanhar o mercado, acompanhar a taxa, ver o que vai influenciar as carteiras dos clientes, afinal, ele é pago para isso. Se ele começar a atuar em outros temas, orçamento, ou discutir outras questões da família, no final, ele é mais que um consultor. Ele é um planejador, ele é um profissional 360 habilitado para falar da carteira. Legal. Então, acho que essas são as grandes diferenças. E tem muito consultor que, na verdade, quando eu vejo o que ele está fazendo, ele não é consultor, ele é um planejador com habilitação para falar também e escolher os produtos do cliente. Cara, muito legal.